Fala galera, Caio Cris aqui mais uma vez e na nossa série de provérbios. Hoje será o Provérbios 3, nós vamos trazer aí a leitura e vamos trazer para a prática da família. Então vamos tentar trazer sempre esse tema, né amor? Para o âmbito familiar, como usar a sabedoria de provérbios, como usar a sabedoria no meu lar como marido, como esposa, como filho. Então fica ligado porque hoje vai ter muito aprendizado. Como de costume, roda a vinheta! Bora lá, galera! Bora começar então o nosso podcast, nosso vídeo. Eu falei pra Cris se ela queria falar o roda a vinheta, ela falou que não quer falar, que ela falou que é brega. Ah não, é brega, é retrô. Mas Cris, hoje é retrô, a nossa decoração é rústica, mas retrô. Retrô tá na moda. A Bíblia, né? A Bíblia é retrô. Bom, dá um oi pra galera aí, amorzinho. Oi pessoal, tudo bem? Então hoje Provérbios pra família. Provérbios 3, conselhos para os moços. Olha, esse aqui é pesado, tem umas coisas tristes aqui pra nós, é homem, tem que ficar ligeiro. Tá bonita, gostei dessa jaqueta, não tinha percebido. Ai, boa. Obrigada. E no nosso bastidor, ele, o nosso menino lindo, maravilhoso, Biel. Fala galera, que Deus os abençoe, que essa mensagem seja muito edificante. Galera, lembrando que não é só ouvir, bora ler a Bíblia também, né gente? Bora ler Provérbios aí, fechou pessoal? Então deixa seu like aí, se inscreva, compartilhe, tamo junto. Boa galera, isso aí, se inscreve aí no canal, no YouTube, pra gente poder dar essa moralzinha pra gente, combinado? Bom, vamos lá, hoje vai ser o Provérbio capítulo 3. A Cris vai ler na NTLH e eu vou deixar aqui de ladinho, amor, a King James, caso eu achar interessante falar alguma coisa, combinado? Fechou, vamos lá. Bora começar a ler, vai. Primeiro versículo. Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Acho que aqui já dá pra dar um pause. Dá. O 1 e o 2. Então, filho, não esqueça dos meus ensinamentos. Ei, pai, você tá ensinando seu filho? Porque hoje tem muito pai que não ensina, né? Vai deixando a vida ensina. A vida ensina, a mãe ensina. E o pai, a parte masculina, ele acaba se preocupando com dinheiro, tem outras preocupações. E acaba ensinando um pouco pro filho, né? Isso, e aí, olha só, esse ensinamento, aqui são os ensinamentos cristãos. Eu bíblicos. Ensino meu filho a jogar videogame. Eu ensino meu filho a jogar futebol. Tudo isso faz parte, né, do momento ali diário de lazer, não é pecado. Mas aqui a questão são os ensinamentos bíblicos, é a lei de Deus, né? E aí essa lei de Deus é muito louca, porque fala sobre trazer uma qualidade de vida diferente. Então, quando a gente ensina os ensinamentos de Deus, esses ensinamentos vão trazer vida longa e cheia de sucesso. E o cheio de sucesso, aqui na King James, está falando assim, ó. Te concederão plena prosperidade e paz. Prosperidade e paz. Então, olha que incrível. Então, quando eu estou educando meu filho nos princípios bíblicos, no caminho do Senhor, ele vai ter uma vida próspera e de paz. A prosperidade, o sucesso, não tem a ver com a vida financeira. Uma vida próspera pode até ter uma situação financeira, mas uma pessoa próspera é uma pessoa que tem vários tipos de riquezas. Pode até se classificar o dinheiro uma delas, mas é uma família próxima, uma família gostoso de ter, uma vida legal, uma vida de serviço, uma utilidade, uma vida próspera. As pessoas prósperas são as pessoas que servem as outras. E isso vai te dar paz. E o que é incrível isso? Porque tem muito filho que não sabe servir, não sabe ser próspero, é amargurado, tem criança que vive o tempo todo pedindo, não está nunca contente com nada, não tem paz nenhuma. Então quando você vê um pai, uma mãe, onde o filho dela é aquela criança sempre que reclama, sempre que tá chata, não dá oi pra ninguém, ranzinza, ela não tem paz, ela não tem prosperidade. Ou seja, os pais estão educando errado. E normalmente esse erro acontece porque os pais educam segundo o coração deles e não segundo o coração de Deus, que é o que está falando aqui, né? Que é a sabedoria bíblica. Exatamente. E aí, assim, quando a gente fala de vida longa, significa que meu filho vai morrer velhinho, com 120 anos? Não necessariamente, porque Deus tem o dia certo da nossa chegada, da nossa partida. Mas a gente não pode esquecer que lá atrás, quando Deus trouxe os mandamentos, as leis, as orientações lá para Moisés no deserto,
Ele condicionou a obediência dos filhos à vida longa. Então, de alguma forma, existe aí uma qualidade de vida nesta terra, ainda nesta terra, para os filhos que obedecem os pais. E não que obedece os pais só por amar o papai ou por amar a mamãe, mas que obedece às leis de Deus ensinada através dos pais. Olha que louco, através da sua paternidade, o teu filho precisa conhecer a paternidade de Deus. Exato. Por isso que você precisa conhecer a Bíblia para viver uma vida íntegra. Sim. Né? Senão você causa uma revolta no seu filho. E essa prosperidade, né, na verdade, vai levar até uma vida, a nossa vida se complete na eternidade. Então esses ensinamentos, essa terra, né, aqui que está falando, que a gente fala terra prometida, né, hoje em dia não é mais um espaço físico, né, eu vou ganhar muitos bens, fazendas, né, apartamentos, não, é a eternidade. Então os ensinamentos de Cristo é que vão levar nossos filhos para o céu. Uma vida próspera e com paz precisa me levar para a eternidade. Então por isso que a prosperidade, muita gente só pensa no dinheiro. E uma vida próspera cristã não necessariamente precisa ter dinheiro. Isso, e uma vida de paz é uma vida que não tem mais guerra, né? Porque quando a gente está desalinhado com a palavra de Deus, a nossa alma, ela fica em guerra. Ela, é como o Caio falou, ela fica ou querendo coisas, ou se deprimindo, ou se preocupando. É uma alma que não tem sossego, né? Você vê, essa alma que não tem paz, ela sempre está procurando paz, repara. Isso. É a pessoa que está procurando um lazer para relaxar, ela precisa fazer vários tipos de coisa, né? E na verdade a verdadeira paz vem de Deus. Então quando eu estou no caminho útil, fazendo a obra, essa paz vai chegando. Então eu preciso ensinar meu filho a isso. Porque normalmente a criança quer o quê? Ela só quer. Você vai na ReHap com a criança, eu vejo. Quando eu vou na ReHap, gente, sério, é muito bom. Às vezes eu vou na ReHap, eu nem tenho filho, mas eu vou lá com um cafezinho, sento e fico assistindo. É muito engraçado os pais. Cara, eu nunca vi um pai ganhando da criança na ReHap. A ReHap... A criança se atira no chão, rola. Cara, nessa hora ela roda junto com a criança, paga de louco. Paga de louco. Você tem que pagar de louco. As crianças, os pais têm medo da criança. Tem. Bom, vamos lá. Vamos continuar a partir do 3 agora, vai. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como os seres humanos. Ai, que pontapé nos pais. Porque normalmente o que acontece? O seu filho não agrada nem os seres humanos e nem a Deus. Eu tô cansado de ver criança mal educada, assim, é muito difícil, né? É muito raro você ver uma criança bem educada, né? O que é uma criança bem educada? Uma criança que realmente respeita as pessoas. Por que ele fala que agrada as pessoas e a Deus? Porque quando eu faço melhor pro outro, eu vou agradar a Deus. Isso é aceitável para Deus. Então por isso que eu tenho que ensinar, a gente, às vezes, quando você está no pequeno grupo, você pergunta assim, o que você precisa melhorar, o que você está em déficit com Deus? As pessoas falam assim, eu preciso fazer mais devocional. Fala que você precisa fazer mais obra. Porque o que acontece? As pessoas ficam muito presas naquele momento íntimo. Por quê? Gente, é uma delícia você fazer, não tô falando pra você não fazer, hein? Você é obrigado a fazer, você precisa ter direcionamento, você precisa saber o que você vai fazer da vida. Mas só faltar isso significa que você não entendeu o verdadeiro ministério de Jesus, que é amar a Deus e amar o próximo. São os dois mandamentos mais importantes. É o L, né? Não é. Ir a Deus para ir ao próximo. Esse é o L do bom, né? O L do bem. Esse é o L do bem, né? Esse L... Não. Companheiros. Então, o que acontece? Esse L, ele precisa se cumprir total. A gente se apega só na primeira parte dos mandamentos mais importantes que Jesus deixou. Então você vê um filho que ele não cumprimenta as pessoas, que ele responde os pais, que o tempo todo ele não sabe se relacionar com as outras crianças, na brincadeira, da confusão, sempre sai chorando, sempre sai magoado. Já aconteceu, como eu sou um cara mais espontâneo com as crianças, todo mundo aí, quem é da minha igreja sabe, eu tiro uma onda, às vezes tem criança que fica meio acanhada comigo, já corre pra dentro pra trás do pai, o pai acha que tá acontecendo alguma coisa, nada, a criança ela não sabe ser autônoma. Né? E às vezes, como eu sou um cara mais imprevisível assim pras crianças, as crianças ficam assim... Meio doido? Imprevisível não, né? Meio doido. Eu sou meio doido. Então, cara, as crianças não sabem reagir hoje. Então a gente não tá ensinando nossos filhos a se relacionar. A gente cria ele numa bolha. Mesmo que não cria. Você acaba não permitindo. E quando você cria uma criança generosa de verdade, de bom relacionamento, Deus fica feliz.
Então, essas habilidades de relacionamento, elas precisam ser ensinadas, tá? Tem criança que é mais sociável, já por natureza. Ela gosta de pessoas, ela gosta de dizer oi, ela gosta de brincar. Tem outras crianças que são mais introspectivas, mas não é o estilo de personalidade dela que a gente tá questionando aqui. A criança entra no elevador, ela não cumprimenta, ela quer entrar antes das pessoas saírem. Criança de 8, 7 anos. Isso, é uma questão de princípios, né? Sem domínio próprio nenhum. É uma questão dela conseguir controlar a natureza humana dela, aquilo que seria automático, para fazer algo que é aceito pelas pessoas, aquilo que é elogiado pelas pessoas. E aí, quando fala de lealdade, né, o significado de lealdade e fidelidade é honrar os compromissos assumidos. Nossa! Respeitar os acordos, princípios e regras. Só posso dizer que eu sou uma pessoa leal se eu honro e eu tenho consistência naqueles compromissos que eu assumi com as pessoas e com Deus. Então vamos parar para pensar aqui quantas coisas os pais prometem para as crianças, né, de castigo e não cumprem. Então você está ensinando o seu filho a não ser leal, né, a não ter essa fidelidade nas suas relações. E isso coloca o desejo da criança em primeiro lugar o tempo todo. Olha que grave isso. Você está dando um péssimo exemplo, né, de fidelidade à sua palavra. E aí, e aquele pai que não honra os compromissos da igreja? Porque ele deu nome lá para entrar no pequeno grupo, né? Deu nome. Por que ele não vai? Por que ele não vai? Porque ele não é leal. Não é leal. Ele não é leal. Ele não é fiel. Por que ele falta muito no culto? Porque ele não é leal. Por que ele dizima um mês sim, outro não? Porque ele não é fiel. Por que ele não faz o melhor pro próximo? Porque ele não é leal. O Biel é leal. É leal. Literalmente, né? Qual é o seu nome? Fala seu nome completo aí. É Gabriel Santos Leal. O Biel é leal. Tá vendo? Ele honra os compromissos, gente. Domingo de manhã, ele saiu da casa dele pra vir o quê? Gravar. Muito bom. E aí, só esse ponto da lealdade e da fidelidade é muito importante porque é isso que garante, inclusive, o sucesso de um relacionamento. Os pais, a maior aliança terrena que a gente vai fazer nessa terra é o casamento. Sim. Os filhos estão vendo os pais abrirem mão dos votos sagrados, da maior promessa que eles fizeram diante dos homens e diante de Deus, que é abrir mão da relação. Ou seja, a separação e o divórcio, ela é um exemplo de falta de lealdade, fora daqueles termos que são autorizados por Deus. E já fazendo uma analogia, já que esse casamento ele é a união de Cristo com a igreja, olha que perigo, né? Porque se é uma união tão importante como ela é comparada a Cristo e a igreja, a criança vai aprendendo sobre isso. Quando você tem um casamento assim, você pode interferir diretamente na relação dela com a igreja. Dela porque com ela Cristo. assistiu uma ruptura, né? Ela assistiu uma ruptura de Cristo com a igreja, de forma Sério prática. Isso? Então você, olha que perigo. Então, quando você está no casamento, gente, se o casamento está ruim, eu vou te dizer uma coisa assim, a culpa é sua. A culpa é sua porque você plantou o que está acontecendo. Se você quer ter um casamento melhor, não precisa separar, sabia? Não precisa. É só você mudar a plantação do seu casamento. Começa a fazer pelo seu cônjuge aquilo que Jesus faria. Faz 3 meses. 3 meses de teste, como se fosse um emprego. Vê se não começa a mudar a sua vida. Então... O problema é que as pessoas, quando estão mal no casamento, elas querem impor condições para o outro mudar. Mas ela não muda. Então assim, eu fico no casamento se você, a partir de agora, fizer isso e não fizer aquilo. Cara, não tem nada de cristão nisso, né? Porque não. O cristão ele tem uma questão de autorresponsabilidade. O cristão verdadeiro é aquele que, numa dificuldade, pode ter alguns acordos no sentido de relação, mas a minha maior preocupação no meu casamento não é o que a Cris tem que fazer, e sim o que eu preciso. Porque quando eu tenho clareza que eu tenho que estar fazendo tudo, não é que eu vou cobrar a Cris, mas eu posso alertar a Cris. Mas a minha busca de 100%, 99% é em relação a mim e 1% é a Cris. Porque quando eu estou me dedicando, a Cris vai ver esse esforço. E quando eu falar, soa diferente. Lembra que o caminho de Deus é sempre diferente do caminho do homem? Então, o caminho de um casal que está em um relacionamento ruim é o quê? É a cobrança, é o julgamento, é dar prazo, é dar isso, é dar aquilo. Com Deus é o oposto. Você não foca no resultado, você foca na sua parte. No processo. No que você tem que ser fiel, no que você tem que ser leal, no que você está falhando. Você foca tanto a sua atenção nisso que você esquece um pouco do outro. Quando você menos esperar, a sua plantação começa
a gerar um efeito no outro. Exato. Né? Até Então, porque o amor constrange. o amor constrange, só que as pessoas não têm essa paciência para esperar, né? Bora lá, amor. Versículo 5. Isso. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Vou ter que ler aqui. Continua. Pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Uau. Até aqui é Muito bom, cara. pesado. Olha que incrível, né? E o que a gente cria hoje em dia, né? Eu fico pensando muito assim, né? Eu vejo alguns pais falando sobre isso, assim, né? Que confiar no Senhor de todo o teu coração, né? E não se apoiar no seu próprio entendimento. Você, como pai, precisa fazer o seu filho refletir e a pensar como Cristo pensa. E o que os pais fazem hoje em dia? Eles querem ter filhos críticos, filhos que pensem, que não sei o quê. E aí isso volta muito, primeiramente, contra eles, porque você vai ter muita dor de cabeça. Certo? Porque as dúvidas, onde vem a dúvida? Ei, você não quer comer a fruta? Quero. Mas quem disse isso? Pode comer, bobo. Então quando você está vindo com esse argumento, você começa a abrir mão dos princípios bíblicos e faz com que o seu filho, ao ele ser reflexivo, ele começa a ser reflexivo segundo a sua natureza humana. Então olha que incrível. Então eu preciso fazer meu filho sempre se apoiar em Deus. Porque as minhas atitudes, eu tenho que ensinar meu filho que essas regras, essas condutas que Deus nos pede, e Ele não impõe nada, Ele deixa aqui dicas, são condutas que vão me livrar do mal. Esse é o ensinamento verdadeiro. E aí eu vou confiar em Deus. Quando eu vou para o meu entendimento, eu vou para a minha natureza. O meu entendimento tem a ver com a minha natureza. É o pai imprimindo a própria personalidade na criança. Tinha uma mãe que falou assim para mim: olha, a escola tá criticando meu filho, os vizinhos, as pessoas, mas eles não compreendem. E eu vou falar a verdade, eu amo a personalidade dele, tá? Eu admiro, eu gosto quando ele se impõe, não gosto que ele abaixe a cabeça. Então as pessoas, ele tá desagradando as pessoas, tá? Ou seja, Deus também. Mas a mãe tá aplaudindo, porque ela tá imprimindo a personalidade dela nele. Então ela tá pensando que ela é sábia. Ela tá agindo pela própria inteligência. Ela não tá buscando a inteligência de Deus. Mas eu duvido que ela gosta de quando ele age assim com ela. Aí já não pode, né? Aí já é a mamãe. É isso. Então nós somos muito hipócritas na educação, né? Então a maior educação é trazer a criança o tempo todo de forma no mundo lúdico dela, de como se relacionar com o amiguinho, como dividir o lanche, como resolver um problema, como, né, tem problema com o professor, como resolver isso. Em vez do pai começar a resolver o problema, tem briga de irmãos, o pai entra no meio. Não, você vai mediar para que eles aprendam a se resolver entre eles. Eu preciso dar ferramentas bíblicas, porque se um dia eu não estiver lá, o que vai acontecer? Eu nunca posso ser a muleta do meu filho. Eu preciso ser a pessoa que instrui meu filho. Como Deus é com nós. Deus, Ele nos instrui. Ele não fica pegando assim: para de brigar com o Biel, me arranca. Ele deixa, se quer brigar, briga, vai lá. Briga, colhe as consequências depois. Colhe as consequências. Aí depois... Aprende com elas. Aí naquele momento, você colhe a consequência, você vai lá chorar pra Deus, e aí Ele te fala, você fala: ai meu Deus, culpa minha mesmo. Então eu tenho que ser esse facilitador para que ele encontre Deus na vida dele. Exato. E aí tem um outro ponto, a questão do quanto os pais confiam nos próprios recursos, né? A gente encara, eu já falei isso em outro vídeo, mas a gente estuda tanto para ser psicólogo, para ser do TI, para ser educador físico, para dar uma palestra, mas para ser pai, para ser marido, para ser esposa, a gente vai com o repertório pessoal. Então eu tô confiando na minha inteligência, naquilo que eu sei, na minha intuição, no meu feeling, naquilo que eu vejo do meu filho. E eu preciso, na verdade, para a minha vida, parar de confiar em mim, nos meus recursos cognitivos e buscar uma mente maior do que a minha, que é a mente do Senhor, né? E trazer a memória. Quando fala lembra do Senhor em tudo que você fizer, significa o quê? Traga a memória, considere a opinião dele. Consulte-o antes de tomar a decisão. Isso é sabedoria. Isso é a sabedoria. E aí assim ele te apontará o caminho certo. Por isso que no 7 fala assim: não pense que você é sábio. Porque quando você pensa que você é sábio, você procura dentro de você e não do trono de Deus. Isso, ou procura dentro de você, ou você vai ligar pro seu amigão lá, sua referência, né? Ou você vai buscar conselho no meio de ímpios que têm bons resultados. Tem muita gente na internet que tem resultado.
mas os meios não são bíblicos. Nem todo resultado é aprovado por Deus. Exato. Então a gente aqui é um conselho à humildade da pessoa em buscar uma mente maior do que a dela, Muito bom. né? E isso vai fazer com que ela evite o que é errado. Sempre que você tem um problema e você busca dentro de si a solução, a sua decisão vai ser errada. Olha. A sua conclusão vai ser torta, a sua interpretação vai ser ruim dos fatos, porque a nossa mente é muito limitada, principalmente se tiver dor, tem sofrimento envolvido, isso vai deturpar a sua visão. Ah, é mesmo? Né? A gente passou por isso recentemente. Outro dia a gente conta, né? Olha, vou falar pra você. Aí você começa a criar pensamentos de amargura, verbalizar coisas que não são de Deus, e muitas vezes você decide errado. Você toma, então quer saber, a partir de agora é isso, isso e isso. Então você estabelece vereditos e erra, né? E aí vai cair no versículo 8. Boa. O 8 você já leu, né? Não. Ó, Vai pro 9. pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Aqui tem a receita, tem uma chave aqui. O que traz cura para o sofrimento da pessoa? A Temer- obediência. É, que é temer a Deus e ter a sabedoria dele e não a sua. Você se apoiar na sua faz você ter ao contrário disso. Você desobedecer. Mas se você vai em Deus como realmente fonte, ele vai te dar todos esses remédios aí que você precisa. Nossa. Então, cura, gente. Não existe. A pessoa que está muito tempo doente emocionalmente, isso aponta para alguma área de desobediência. Exatamente. Não são as rasteiras que a vida vai dando, porque ela vai dando, né? A gente vai tendo diariamente decepções. Perde uma coisa aqui, descobre outra coisa colar. Então, a vida ela é de sofrimento, mas a doença emocional, as feridas. Ferida é uma coisa que está aberta, ó. Exato. A ferida já não foi tratada. Você está tratando da forma errada, com a sua sabedoria. Então você não faz aquilo que precisa ser feito, você faz aquilo que dá vontade. Isso. E aí, o que acontece? É como se você estivesse muito doente, você está muito gripado, você está com uma dor de cabeça. Só que se você tacar só a dor de cabeça, a gripe não vai ser curada. E é o que acontece, então você está com um problemão, mas aí você está triste. Esse problema te deixa triste. O que você faz? Vou num cineminha hoje. Isso. Quer saber? Hoje eu vou, sei lá, vou fazer um passeio que eu gosto. Então quando você começa a fazer isso, você começa, na verdade, só remediar o sintoma. Vou maratonar uma série no Netflix. Vou maratonar uma série. Eu precisava fazer, ler a Bíblia, preparar o material. Mas quer saber, primeiro eu vou jogar um pouquinho aqui, que me deixa Pra legal. distrair. Aí o meu seu emocional finge que tá feliz, você finge que acredita, amanhã você acorda pior de novo. E a Vou tomar um ferida vinho. tá lá. Exato, vou tomar um alquinho aqui, fazer uma bebidinha. relaxar. Exatamente. E aí isso é muito sério, porque a gente vê pessoas há anos com o mesmo problema, a mesma ferida, é anos com a mesma depressão, é anos com a mesma dependência emocional, é anos com o mesmo pecado imoral, anos. Então se a gente não está conseguindo se livrar das nossas feridas, é porque tem áreas que a gente está desobedecendo. E aí vem aquela desculpa, né, tipo do moço rico, eu já faço tudo isso, o que mais, Senhor? Aí Jesus fala assim, agora faz aquilo lá. Aí ele fala assim, vou embora. Então, ou seja, ele não permitiu que Jesus entrasse em determinada área. Tem áreas que a gente não permite que Jesus entre. E é por isso que nós estamos sofrendo há anos e anos e anos, porque a gente não se permite avançar na graça de Deus. A gente barra até determinada área. E aí nessa área eu prefiro fazer o quê? Deixa eu fazer meu jeitinho aqui, que eu tô me confortando. Meu ego tá sendo inflamado, minha natureza humana tá ficando feliz, mas o teu espiritual tá sendo abalado por isso. E você vive sempre remoendo, e consequência da família, quando você tem alguém assim, seja o pai, uma mãe, um filho, e você não exorta da melhor maneira, isso começa a estragar o âmbito familiar. Começa. Por isso que a gente, como conselheiro, né, eu tenho uma profissão, né, de conselheira, e o Caio tem um ministério, e no ministério a gente faz junto. Mas sempre que uma pessoa nos procura relatando um sofrimento, a primeira coisa que a gente faz é fazer perguntas para essa pessoa. Não adianta chegar com a resposta já, tá, gente? Por quê? Porque eu preciso analisar quais são o conjunto de crenças erradas. Conforme essa pessoa for verbalizando as vivências, as feridas, as dificuldades, você vai identificando. Opa, pega um papel e começa a anotar. Crença que é incompatível com o que a palavra diz. Crença. Falou isso.
E aí você, ao final da conversa, vai ter uma lista de pensamentos que não condiz com o que a palavra traz. Então, o que você precisa arrumar na vida dessa pessoa, ajudar essa pessoa, não é a resolver o problema dela, mas é mudar, alterar o fluxo de pensamento dela. Ela vai ter que entrar num processo de mudança de mentalidade. Se ela não entrar num processo de mudança de mentalidade, ela vai continuar acumulando ferida. É, Romanos, né? Então isso é muito sério. Bora lá pro 9. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais. E você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Galera, aqui é muito simples, muito simples. Primeiro, você realmente faz isso pra Deus? Ou você dizima no que sobra, você ajuda só quando realmente você já gastou o que você tinha que gastar, você gasta primeiro com você, com a sua família, e depois se der para você ajudar alguém, a sua oferta se leva um dia sim, um dia não, a cesta básica da igreja, qualquer coisa. O seu filho, a gente deu um exemplo a gente fez um vídeo falando sobre os presentes de um aniversário, né? Se a gente levar isso aqui a ferro e fogo, e se a Bíblia está aqui, nós temos que levar a ferro e fogo, você tem que fazer assim com o seu filho, não é separar 10 presentes para entregar. Fala, querido, abre os seus presentes. Qual foram os 10 que você mais gostou? Né, 10% lá. Qual foi? Ah, tem 50. Qual foi os 5 que você mais gostou? Beleza, esses 5 você vai doar. É isso. É uma vida de mais... Não é pobreza, tá, gente? Mas, assim, lendo a Bíblia, esquece o Velho Testamento. Não que a gente tem que esquecer, porque o Velho Testamento a gente tem que considerar. Mas é que o regime de Deus para o homem era diferente. Deus queria formar um povo numa região, fazer aquela região prosperar, para os outros povos poderem ver o poder de Deus. Hoje em dia já não é mais assim. E hoje em dia não. Hoje em dia Deus, as pessoas estão espalhadas, né? Nós não temos, o povo de Deus não mora num único país. Então a gente deveria viver um estilo de vida mais simples. Jesus veio trazer. A simplicidade não é pobreza, mas uma vida de muito luxo. Eu tenho dúvidas se essa pessoa que vive no muito luxo, ela de fato não serve a dois senhores. Não, é que na verdade não dá pra servir a dois senhores, né? A partir do momento que ela já tá servindo ao dinheiro, ela deixa de servir. E tem muita gente que vai poder falar sobre dinheiro e falar de Deus ao mesmo tempo, porque se você cumprir os princípios bíblicos, você vai ficar rico. Porque quem escreveu Provérbios foi Salomão, naquela época, o homem mais rico que existia. Então, quando você vê essa questão do luxo, Jesus veio trazer uma nova mentalidade pra gente, né? E quando você vê Jesus, os discípulos e todos os apóstolos assim que surgiram, você vê um estilo de vida diferente. Um estilo de vida realmente preocupado com o que é mais precioso, Tesouros que é a eternidade. no céu. Que é o tesouro no céu. Cara, já parou pra pensar que a rua da eternidade é ouro? Não é, cara, eu fico pensando assim, algo que a gente corre tanto atrás aqui, lá nós vamos pisar. E o chão serve pra quê? Para caminhar. Então o seu dinheiro aqui deve ser algo para que você caminhe em prol da eternidade. Então o meu dinheiro precisa fazer com que eu caminhe para a eternidade, que eu sirva de chão para outras pessoas chegarem na eternidade. Exato. Então a minha situação financeira, eu preciso estar entregue a Deus. Por isso que a gente pisa nele lá, porque é uma coisa que a gente procurou tanto aqui, lá ó, é só mais uma coisa. Então, mas aí se nós cristãos elevamos tanto o nosso padrão de vida, Exato. com melhor casa, melhor carro, só presente caro para as crianças, só roupa de marca, só presente caro, várias viagens no ano assim aleatoriamente, faltando só de escola, restaurante caro. Então assim, como que eu vou? Não vai sobrar espaço para generosidade. Eu realmente não vou oferecer o que a minha terra produz de melhor. Exato. Eu vou desfrutar do que a minha terra produz de melhor e vou oferecer uma parcela disso. Claro que a Bíblia trata que o dinheiro não é um problema, mas sim um amor a ele. Mas como você mostra que você tem muito amor a ele, desfrutando muito do seu dinheiro? Quem desfruta muito do seu dinheiro ama aquilo que ele te dá. Exato. E não precisa ser rico, tá, gente? Porque essa mentalidade de reter o melhor para si e dar o que sobra, inclusive tá na mentalidade de muitas pessoas que são pobres também. Exato. Né? No sentido de... E a Bíblia diz, né? Quem tem mais dá mais, quem tem menos dá menos. Exato. E o legal de você fazer isso é que Deus vai te dar cada vez mais para você poder transbordar na vida das pessoas. Então ensine o seu filho a sempre ter uma atitude generosa, a dar o melhor que ele tem. Você não separa aquelas roupinhas surradas para entregar, não. Vai lá, você não vai ter um presente, vamos hoje comprar da sua mesada, vamos lá comprar alguma coisa muito legal para algum amiguinho. Comece a ensinar de verdade, de forma prática. Ai, Caio, não é gente, não tem a ver com justiça. Se fosse justiça, Jesus não tinha morrido por nós.
Então a gente precisa praticar o que está escrito na Bíblia. Se você concorda ou não concorda, eu já falei uma vez, vou falar de novo. saque@biblia.com.br e você manda um e-mail reclamando. Vamos pro próximo. 11. 11. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não desanime quando ele o repreende, porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Gente, simples, né? Simples. O pai que não corrige não ama o filho. Ah, que triste, gente. Agora você vai ter... Eu sei que caiu uma lágrima do outro lado aí. Então, isso é muito sério. O pai e a mãe que não corrige, que não dá consequência, que não treina o seu filho para a vida real, para chegar na eternidade, não ama verdadeiramente. Sabe por quê? Porque nessa hora, se filho é herança, o filho não é nosso. Veio de alguém. A herança precisa ser algo que eu devo cuidar realmente entendendo que veio de Deus e um dia vai voltar para Ele. Então, como eu sei que não é meu, é um empréstimo, eu não começo a fazer a educação do meu filho pelo meu gosto, pela minha satisfação emocional, para ser bem visto, para ele me olhar com amor. Não. Eu preciso ficar feliz, não como meu filho me olha. Eu preciso ficar feliz como Deus me olha sendo pai. Então, o pai que não corrige o filho, na verdade, ele não ama o filho, ele ama a si mesmo. Até porque o amor que Jesus veio nos ensinar não tem a ver com sentimento. Todo aquele amiguinho que não te corrige, ele não te ama. Olha que triste. Todo mundo que passa a mão na tua cabeça, que entende o teu pecado, que compreende a tua dor, que não te exorta, no fundo ele não te ama. Olha que sério isso. Se a gente está indo para uma igreja que não exorta, ela não tem amor. Ela não tem amor. Se você quer um tem pai... emoção. Tem emoção. Se você quer um pai que você fala, mas porque eu nasci na família errada. Uma família que te aceita, que aceita os seus desvios, essa família não te ama de verdade. No fundo, a falta da correção, quando eu deixo de corrigir alguém, na verdade eu estou pensando no meu bem-estar, porque corrigir dá trabalho. E ser pai e mãe não é difícil, só dá trabalho. Quando eu vou corrigir alguém, vamos supor, eu quero dar um feedback pro Biel. Gente, é constrangedor pra mim. Eu tenho que preparar o melhor momento, eu tenho que treinar a melhor hora, eu tenho que orar por ele, eu tenho que estar preparado pra ele não aceitar, para ele ficar chateado comigo, eu tenho que me preocupar como ele vai digerir. É muito mais fácil eu deixar para lá, né? Então o pai que não corrige o filho, ele ama a si mesmo, ele não ama a criança. Parece que ele ama tanto a criança que ele mima, mas na verdade é um pai egoísta. E a correção é um processo pedagógico de Deus, né? Então o que é correção? É corrigir, alinhar o que está errado e ensinar a fazer o certo. Isso vai envolver orientações e vai envolver a punição. O que é punição? É castigo por alguma falta. Então, o processo pedagógico de Deus é esse. Se você aceitou o Deus verdadeiro da Bíblia, você tem que aceitar o caráter dele e a forma como ele age. Você concordando ou não concordando, né? Então, é um processo que Deus ele aplica em nós. E pode acontecer muito, né? Se você é um pai que dá poucas consequências, o que acontece é que quando o filho de verdade entender como que Deus funciona, ele vai abandonar. Porque a vida inteira o pai dele nunca educou com consequências. Se o pai celestial, o pai verdadeiro, dar consequências, eu preciso ser um pai que não deixe de dar. Porque Deus não deixa nem um minuto você sem consequência. Tudo que você planta, você colhe. A lei da semeadura vale para todos. Então eu preciso ser um pai que o tempo todo, por isso que dá trabalho, não é difícil, só que dá trabalho. Então se eu paro de dar consequências, provavelmente esse filho vai se perder no meio do caminho, porque ele não viveu a forma de educação de Deus na relação com ele, com o pai dele. A gente está sendo preparado para o céu, para um lugar perfeito. Então essa vida aqui é uma vida de aprendizagem. Então nós estamos numa escola. Por isso que a gente tem que ir para a igreja, a gente tem que ler, a gente tem que estudar, a gente tem que sair da zona de conforto. Porque essa vida terrena é uma vida de aperfeiçoamento. Porque quando a gente morre, acaba o processo de aperfeiçoamento. E eu compareço diante de Deus para o julgamento. Então, eu preciso sempre me envolver e saber que o sofrimento, o castigo de Deus é para me aperfeiçoar, não para me desanimar, né? Então, sempre que Deus nos frustra, não é por falta de amor, não é porque ele nos abandonou, não é porque ele não nos ama, não é porque a gente não tem fé o suficiente, é porque a gente precisa mudar alguma coisa. Boa, vamos lá, continuando. 13. Feliz é a pessoa que acha sabedoria e que consegue compreender as coisas,
pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo que a gente deseja não se pode comprar com ela. Comparar com ela. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo o que faz. Os que se tornam sábios serão felizes e a sabedoria lhes dará vida. A vida. Essa parte aqui não precisa nem perder muito tempo, mas assim, olha que incrível. Ele está falando da sabedoria de uma forma que realmente é a solução. Então a gente corre tanto atrás de muitas coisas e esquece de correr atrás da verdadeira fonte da vida, que é a sabedoria. E Provérbios é Deus falando conosco. A sabedoria vem dele, porque para ter sabedoria eu preciso primeiro temer ao Senhor. Então quando eu começo a temer ao Senhor, eu começo a ser sábio. Eu começo a viver segundo a visão de Deus, segundo os preceitos dele. E o mais legal de tudo aqui é que a vida se torna agradável. E aí a pessoa vai ser guiada em segurança. Olha que incrível. Então, aqui está muito claro. Agradável eu paro de ter sofrimentos, porque as consequências começam a diminuir. Uma pessoa sábia, ela passa menos sofrimento. Ela vai passar. Porque as coisas da vida, né, Eclesiastes está falando, é para todo mundo. A chuva, o sol, a morte, é para todo mundo. Mas a pessoa sábia, ela vai passar de uma forma muito leve, agradável. E muitas coisas ela não vai passar por causa da sabedoria. Quem corre muito atrás do ouro e da prata vai passar muitos problemas, porque negligenciou áreas que não poderiam ser negligenciadas. Isso. E o que me chama a atenção foi que ele fala da sabedoria depois da correção, no mesmo parágrafo. Ou seja, a sabedoria ela é mais preciosa. Então, assim, o resultado do processo pedagógico de disciplina, repreensão, castigo, até punição, é você adquirir sabedoria e compreensão das coisas. Então, ninguém que não foi corrigido por Deus consegue ser sábio e ter compreensão da vida. Nenhuma criança que não é corrigida pelos pais alcança a sabedoria e a compreensão das coisas. Nossa, que sério. Muito bom. Né? E ainda fala que vai trazer uma vida digna e honrosa. Né? Ou seja, nós quando a gente vai passando pelo processo de Deus sem se revoltar, né? Porque está falando aqui, não desanima, né? Não fica chateado quando ele te repreender. Isso vai acumulando para você dignidade e honra. Pode resultar numa vida de riqueza também, né? De bens materiais, de um padrão material maior? Pode. Não é que aqui é uma garantia, não é para todo mundo. Cada um tem um padrão que Deus estabeleceu, financeiramente falando. E a gente precisa se contentar ali dentro. Mas dentro do padrão que Deus estabeleceu para mim, eu posso alcançar a prosperidade material. Vamos. 19. Com a sabedoria, o Senhor Deus criou a terra e com o seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio. A sua sabedoria fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva à terra. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão e nunca deixe que elas se afastem de você. Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. Você caminhará seguro e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente como uma tempestade sobre os maus, pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Gente, que riqueza isso aqui, cara. Olha quanto de Deus a gente tomar, a gente buscar, quantos problemas nós vamos evitar. Nós somos campeões de criar problema. E aqui está dizendo muito claro que, se você continuar no caminho de Deus, você vai viver uma vida agradável, feliz. E a gente não está falando que não existe problemas, mas a forma como você olha é outro olhar. A forma como você interpreta os problemas é com a mente de Cristo, não com a sua. Exato, você tem que olhar, deixar essas escamas caírem dos seus olhos para você enxergar de forma mais espiritual as coisas. A nossa busca, nós temos que todo dia lembrar do sacrifício de Jesus. E não é lembrar da boca para fora, é reconhecer aquilo, sabe? Porque isso vai fazer você entender que o mais importante já foi feito.
Então o que eu preciso é me manter na palavra, eu preciso ter domínio próprio, eu sou testado todo dia, e eu não posso, né, fazer com que as minhas emoções controlem tudo isso, né? Como a gente viu esse dia na pregação da nossa igreja, cara, o quanto nós estamos guardando o nosso coração, blindando a nossa mente, para que a gente consiga viver isso, porque só vai ser possível viver isso se eu blindar a minha mente, se eu cuidar do meu coração. Quando eu conseguir fazer isso, eu vou começar a perceber que eu vou ficar menos preocupado, porque, cara, Jesus dormiu na tempestade. A galera tava doida, oh meu Deus, desesperado. Jesus! E ele, numa maior calmaria, numa tempestade. É isso que Jesus veio nos ensinar, que em meio às tempestades, nós podemos ter a sabedoria divina para entender planos que o ser humano não é capaz de entender sozinho. E isso faz a gente caminhar com segurança. Porque o que é caminhar com segurança? Caminhar com segurança é estar no caminho de Deus, que é Jesus, que é um caminho estreito, e não sair desse caminho. Se eu sou dominado pela minha emoção, eu saio desse caminho. E esse caminho é a natureza humana, que são um monte de coisa que está lá. Eu começo a ficar com ciúmes, com raiva, inveja, eu fico briguento. Eu já saí do caminho. A segurança é Jesus, porque se eu não estiver caminhando com segurança, é bem provável que eu vou estar indo lá para a portinha da esquerda lá. Entendeu? Então eu preciso estar o tempo todo nessa a segurança que me mantém. Eu me controlar, eu não agir conforme a minha natureza humana me faz estar seguro. Sim, e aí fala sobre a sabedoria, guarda a nossa mente contra a ansiedade patológica. Que é aquela preocupação que inclusive nos leva à insônia. O que é a insônia? É a dificuldade de relaxar a mente, de desligar a mente tagarela. Por quê? Porque o tempo todo eu sou bombardeada com pensamentos de preocupação, com as coisas que eu tenho que fazer. Amanhã eu tenho que fazer aquilo, tenho que resolver aquilo, e aquele assunto, e amanhã. E o pior, ainda são pensamentos de perturbação, que é ansiedade diferente de expectativa, né? Então, quem tem a mente de Cristo alcança um nível de confiança e dependência nele que consegue aprender o mecanismo de calar a própria mente, de dominar os próprios pensamentos intrusivos e levar o corpo a um estado de relaxamento. Isso é um processo de confiança. Pode ver, um dos primeiros sinais que a pessoa está com adoecimento emocional é a perda do sono. E aí a gente já falou muito sobre isso, mas não vou deixar de falar. E aí pra mim tem muito a ver com as pessoas que você anda. Porque quando você está preocupado com alguma coisa, com quem que você conversa? Porque, poxa, cara, quando eu tô numa questão, quem que eu busco como conselheiro? Quem são as pessoas que eu busco a conversar, a estar perto? Porque provavelmente eu preciso, sabendo dessa minha dificuldade, eu não posso procurar as pessoas da mesma dificuldade que eu. Eu preciso procurar pessoas que têm o que eu não tenho. E eu, conforme eu vou andando com essas pessoas, eu vou melhorando nesse quesito. E por isso que Deus nos deu a igreja. É para isso. As pessoas não usam a igreja para esse tipo de coisa. Preferem procurar um psicólogo fora, às vezes nem cristão, nem sabe da pessoa. Preferem procurar em outro lugar. E a igreja que Deus te deu pode te curar e você não está usando ela a teu favor. Não, nem os livros, né? Ler uns livros nada a ver, ao invés de ler a Bíblia, né? E aí as pessoas, elas vivem inseguras. Porque o que está falando aqui, ó? Desastres que caem como uma tempestade sobre os maus. Então a pessoa ansiosa, o que ela tem? O que ela se preocupa? Sofrer golpe, ser traída, de sofrer crime, ser assaltada, o filho morrer, o marido morrer, ser vítima das coisas, alguém passar ela para trás, alguém mentir para ela, alguém enganar ela. Então ela fica o tempo todo maquinando, tentando antever coisas ruins que os outros podem fazer para ela. E consequentemente ela para de pensar no próprio eu, então ela começa a não ter mais autorresponsabilidade sobre ela, ela para de evoluir. Porque ela está tão preocupada com o outro, só que o outro não tem como eu controlar, eu só consigo eu me controlar. E nem as tragédias, Exato. Pandemia, terremoto, peste, doença, fome, problema econômico. Então são coisas, a gente fica tão preocupado com as coisas externas que a gente perde o sossego interno. E aí isso é o quê? Falta de sabedoria, falta de compreensão, falta de repreensão, falta do processo pedagógico de Deus, falta de buscar. Então, assim, tem todo um de trás para frente. Quando a gente vê um sintoma de adoecimento, a gente tem que ir de trás para frente para achar a origem. A gente só para no sintoma. A gente para no sintoma. Continua cavucando. Exato. 27, amor.
Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confia em você. Calma só um pouquinho, vamos parar aqui, só para. Isso aqui me pega. Porque a galera usa boas justificativas para não ajudar ninguém. Quem são os necessitados, minha gente? São as pessoas que precisam de algo. São as pessoas miseráveis. Às vezes são até as pessoas na rua. Pode ser. Pode ser alguém da igreja que está passando por uma dificuldade. E a gente não está afim de ajudar. A gente fala assim, eu vou orar para você. Só que você vai orar, só que você não... Ajudar é muito mais do que uma oração. A oração vai te guiar para uma ação. Se vai ser uma ação individual, com a sua família, ou coletiva, a gente não sabe. Mas a sua família, quando pode, ajuda os necessitados? Quando Deus abençoa vocês, seja financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, o que vocês fazem com o que vocês recebem de Deus? Será que como família vocês estão servindo os necessitados? Quem eu tenho que ajudar? A necessidade que se manifesta na minha frente naquele momento. Não estou falando que você tem que dar dinheiro para todo mundo que te pedir na rua, não, gente. Porque a gente também tem que ser um pouco inteligente, né? Mas apareceu uma necessidade, é para você, não é para você encaminhar. Deixa eu ligar aqui para alguém que tem, pro rico da igreja, pro rico ajudar. Todo mundo liga para a mesma pessoa para pedir dinheiro. Coitado, né? Tá precisando dessa igreja que você quer. Coitada, financia todos os projetos da igreja. Aí toda igreja tem essa pessoa que ajuda todo mundo. Tem umas pessoas, geralmente eles são coração bem aberto mesmo. Coração muito bonzinho. Mas aí é uma necessidade espiritual. O que você faz? Deixa eu ligar pra intercessão. Na nossa igreja, deixa eu ligar pra tia Leia. Que é o quê? A pessoa que vai lá orar. Tem uma pessoa aqui que tá com um problema emocional. Deixa eu ligar pro psicólogo da igreja. Não tô falando que a gente não pode direcionar as pessoas até pessoas que são capacitadas para ajudar. Mas, gente, a necessidade apareceu pra você, ela é sua. E tá falando, não deixa pra amanhã. Apareceu, faz. Faz na hora. É uma mensagem que você pode mandar a gente deixa de responder mensagem no WhatsApp. Uma coisa importante. Você deixa de falar com alguém do teu pequeno grupo. Alguém que te abriu alguma coisa e você não deu continuidade. Ninguém tá falando pra você abrir mão de tudo, mas é pra você não abrir mão do que Deus tá te colocando. Então a gente esquece disso. E o que acontece muito com essas pessoas? Deus vai tirando. E aí começa a viver pouco de Deus. Por quê? Porque não estava disponível. Porque a lógica de Deus é diferente da lógica do homem. Ele acrescenta, ele dá mais pra quem tem mais. E tira o pouco que tem do que tem pouco. Exato. Então quem tá trabalhando vai receber mais. Por que eu não tô tendo reconhecimento do fulano? Eu falo tão melhor que o outro. É porque o outro tá trabalhando igual louco e você tá aí jogando videogame. É simples. Exatamente. Então, assim, a vida de generosidade aqui tá falando, né? E a generosidade, ela é uma atitude imediata. Não deixa pra amanhã, não fica, eu vou orar pra ver o que Deus... Não. Tá com fome, dá comida. Precisa de carona, leva. Tá com frio, dá uma blusa. Necessitados têm uma necessidade. Supra essa necessidade. Isso. Acabou. Tem algumas pessoas que a gente vai precisar de sabedoria, porque são aquelas pessoas da sanguessuga. Sempre que puder. Então, sempre que puder. Você pode? Faça. Exatamente. Então, no 29, não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confia em você. Nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem. Pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direitos. Uau. O Senhor amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. Ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. Os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Muita coisa aqui, né? Gente, que legal isso aqui, cara. Nossa. Eu gostei desse do discutir. Não discuta com pessoas que não fizeram mal. Exato, qualquer um, nós estamos sujeitos a isso o tempo todo assim, né? Até em casa. Se a pessoa não te fez mal. Vamos pensar aqui, trazendo um ponto familiar. Chega estressado do trabalho, discuto com você à toa. Eu te fiz um mal? Não. Eu te prejudiquei? Exato. Não. Quanto desconto a minha falta de domínio próprio. E nada mais é do que falta de domínio próprio. Vamos parar de ladainha. Foi uma pressão grande. Foi porque tu não entendeu o evangelho.
Então, vai acontecer? Claro que vai, mas eu tenho que procurar entender o que está acontecendo. Eu preciso olhar diferente para as situações. E eu estar firme em Deus me ajuda a não sofrer. Se você está sofrendo o tempo todo, fica semanas, tá semanas estressado com o trabalho, alguma coisa, tem alguma coisa errada que o você choro não dura entendeu. uma noite, né? Mas a alegria vem logo, vem pelo menos. Então, assim, é uma noite, não são várias noites, né? Então eu preciso o tempo todo não descontar coisas que eu não tenho controle das minhas emoções. É uma autorresponsabilidade, é uma culpa minha isso, não é o que o outro fez por mim. Eu não tive capacidade de digerir. Cara, imagina se fosse assim, Jesus ia comer a ficar. Nossa, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: ninguém é capaz de tirar você do sério. A pessoa pode fazer o que for, se você decidir ficar bem, você fica bem, no sentido de não reagir. Ninguém, eu não posso falar assim, desculpa, viu, Caio, eu gritei com você porque você me tirou do sério. Não, eu gritei porque eu gritei mesmo. Eu saí do sério. Eu saí do sério, eu gritei porque eu não tenho controle emocional, né? Então, a gente não pode usar, filho, desculpa, eu fiz isso por você porque você também, viu, desobedeceu. Não, você perdeu o controle. Então, cada um é responsável pelo seu próprio controle. E você percebe que ele dá um direcionamento, ele tá falando lá no começo, filho, né? Então, poxa, será que eu sou um pai que ensina o meu filho não ter inveja? Será que eu sou um pai que ensina ele não discutir, a não ficar correndo atrás de direitos, em vez de se preocupar com os deveres? Será que eu sou um pai que ensina ele não zombar das coisas, de Deus, das pessoas, tirar sarro? Você falar, quer tirar o sarro de alguém da igreja, qualquer outra pessoa, mas você pode zombar dessa pessoa, você pode magoá-lo. Será que eu estou ensinando ele realmente a ser sábio e realmente a viver o prestígio de Deus na vida dele, a ter gratidão pelo que Deus já está dando, ou eu ensino ele a correr atrás das coisas que ele ainda não tem? Então eu preciso aqui estar dando um direcionamento de como você precisa criar o seu filho em algumas áreas. Por quê? Porque tem coisa aqui, tem uma coisa aqui muito importante. Será que tem uma parte aqui da King James que fala dos arrogantes, que Deus despreza os arrogantes? Eu crio um filho humilde mesmo, ou é arrogante? Cara, tem criança já com 7, 8 anos que é muito arrogante. Parece que a criança é o CEO de uma empresa. É verdade. Então eu preciso... Algo tem alimentado isso no coração dela, né? É o pai e a mãe, com mãe. toda certeza. Porque mesmo que for alguma coisa da internet, você permitiu que ele assistisse tal coisa. Então o pai ele precisa o tempo todo trabalhar nisso com humildade, não importa seu poder aquisitivo. O seu filho... pensa assim, a gente vê muitas questões das pessoas, todo mundo fala assim, que às vezes tem gente que é muito rica, que é muito mais difícil. Eu trabalhei com todos os tipos de público, né, na área educacional, e realmente, se a gente colocar na grande maioria, o muito rico ele é mais difícil sim. Por quê? Porque o dinheiro traz uma autonomia para ele, e a pessoa ela precisa ser dependente de Deus, não independente. O dinheiro te deixa independente. Então você quer fazer o que você quer. E te faz ser servido, porque porém, o tempo todo você paga para as pessoas te servir. Da forma que você quer, a hora que você quer. Porém, isso não determina, porque tem gente muito rica que tem um coração que não é devoto ao dinheiro, assim, não está amando o dinheiro. Então é uma pessoa sábia, humilde. Mas é muito complicado quando você tem muito poder, porque você começa a querer controlar todo mundo. E eu preciso ensinar meu filho o tempo todo não ter de tudo, porque o ter de tudo faz todo mundo funcionar em prol dele. E eu preciso fazer ele funcionar em prol do outro. Então, se você é uma pessoa rica, tem uma situação financeira melhor, posso te contar um segredo? Você tem que dar mais para as pessoas. Cuidado redobrado. Quem tem mais... Dá mais. Dá mais, quem tem menos dá menos. Não existe não dá nada. Mas então quem tem mais tem que dar mais. Você tem muito suporte emocional, você fica pouco abalado, cara, ajuda emocionalmente as pessoas. O seu espiritual você está recebendo muito de Deus, compartilha com as pessoas. Você recebeu um prêmio, um dinheiro, não vai gastar com a tua família, abençoa a igreja, depois você curte com a tua família. Tem férias, antes de fazer uma grande viagem, vai fazer uma missão com a tua família, ajudar as pessoas da igreja, fazer alguma coisa diferente, depois vai viajar. Então eu vejo que as pessoas estão criando pessoas, né, os adultos criam crianças independentes, focadas no próprio prazer. E inclusive crianças barraqueiras também, né, que discutem. Um dia eu atrasei numa sessão, uma criança me intimou na recepção. Falou assim, eu tô te esperando há 15 minutos. Quando que uma criança intima um profissional, né? Sendo que a criança não tem nada para fazer depois daquilo. Por quê? Geralmente ela vê o pai e a mãe intimando os outros. Depois disso eu fiquei assim, porque eu era meio barraqueira, né? A comida que demora pra chegar. Eu gostava de reclamar. A Cris adora reclamar. Não, até hoje eu luto, assim, porque eu vou no restaurante e vem algo errado. O Caio, não, deixa pra lá, come esse mesmo. Eu, não, quero o meu prato certo.
Mas isso me fez ficar em estado de alerta, porque hoje a gente ainda não tem filho. Mas se o meu filho ficar vendo eu lá bater boca com a atendente, eu exigir meus direitos, eu discutir sem motivo, eu começar a dar piti, ele vai dar piti também. Então, essa arrogância aí que vem, a criança arrogante, ela vê o pai e a mãe lutando pelos direitos dela. Nossa, exatamente. E ela começa a ficar com essa postura de, como assim você me serviu mal? A criança humilde, ela vai ver os pais correndo atrás dos deveres deles, não dos direitos. As crianças batem nas babás. É um absurdo. E as babás não, elas vão falar pra mãe e as mães não ligam, tá? As mães falam, é normal, é assim mesmo. É da idade. Não, é só você não deixar. Como você não deixa? A babá vai bater no filho do seu filho? Né? Então, assim, essa postura da discussão, do controle, ela é muito importante. E entre marido e mulher. Entre marido e Porque mulher. marido e mulher, quando começa a discutir, a pessoa vira seu pior inimigo. Parece que a pessoa... Vem uma sensação, assim, de ódio. Vem, né? É muito louco mesmo. Que parece que a pessoa, ela é seu inimigo, assim, que ela quer te matar. Apaga tudo que você tem de bom com ele, né? Apaga. É muito louco isso. É incrível. Parece que realmente o objetivo da pessoa é te destruir. É a brecha que você abre, por isso que a gente tem que fechar, né? Então, cuidado ao verbalizar. Quando você estiver muito ruim, espera um pouquinho pra falar. Aquela mágoa vai passar. Se você falar na hora, você vai causar um tumulto. Isso é uma dica pros casais. Isso. Não tô falando pra não resolver, pelo contrário. Nós temos um podcast sobre unidade que se resolve o problema. Mas como que se resolve? Com domínio próprio. Com domínio tá próprio. sem domínio próprio? Espera só um pouquinho. Isso é autoconhecimento, né? E quando você vai deixa sua família assim muito ruim, diz que a maldição do Senhor está sobre essa casa. O que é a maldição? Reprovação. É reprovação. E aí, além de você viver coisas terrenas péssimas, você vai começar a viver um filho depressivo, filho batendo na mãe, até matando pai e mãe. Já tivemos muitos casos aí, ó. Saiu na mídia. É uma loucura, é traição. Chega ao extremo, mas assim, vai trilhando uma rota de reprovação e de condenação e a pessoa, o pecado vai aumentando. E a maldição do Senhor, qual que é? Ao final, inferno. Então você pode levar a falta de condutas corretas, além de você viver isso na terra, porque você está plantando, você vai também ir para o inferno. Eu posso ter uma família, então, que está sendo reprovada aos olhos de Deus. Uma família dentro da igreja, pode uma família dentro da igreja estar debaixo da maldição de Deus? E aí as pessoas falam tanto, de maldição hereditária. Gente, sabe o que é maldição para Deus? É você não cumprir princípio. Você errar o alvo, você não obedecer às leis de Deus. A sua família está debaixo de reprovação. E reprovação é o oposto de bênção. Que é o quê? Aprovação. Né? É você agradar o coração de Deus. Então, eu sou abençoado quando eu sou aprovado por Deus. E eu sou aprovado por Deus quando eu obedeço. Então, a gente fala muito de mal, tem muito misticismo nesse lance de maldição aí. Será que eu tô agindo assim porque eu tô colhendo os erros dos meus pais? Não, você tá colhendo os seus próprios erros. Jesus já veio e já aconteceu, só muda a tua plantação. Então, para terminar muito aí, foi muito rico hoje aqui, cara. Tivemos algumas coisas aqui deixou muito claro, né, que a falta da repreensão, a falta da sabedoria de Deus pode causar um lar. Então, quando eu tô numa casa, eu preciso ser humilde e ensinar meu filho a ser humilde, porque Deus vai me conceder a graça, porque Ele concede a graça aos humildes. Beleza? Exato. E também, se existem pessoas na sua casa agindo mal, a sua família pode estar debaixo da reprovação de Deus. Isso é muito sério. Então, busque, muitas vezes, a bênção de Deus começa por uma pessoa. Se é o filho, às vezes os pais agem mal, o filho começa com a bênção e ele vai reproduzindo cada vez mais atitudes de obediência até que isso contagie os pais. Se é o marido, vai influenciando a esposa e os filhos. Se é a mulher, vai influenciando seu marido. Porque o objetivo é nós termos um lar aprovado, uma família abençoada. Sabendo que quando o homem se enquadra mais nisso, a chance da família entrar no caminho correto é muito mais rápido, né? Mais rápido. Então, homens, mulheres, filhos, você que faz parte de uma família, espero que vocês tenham gostado. Né? Foi bastante surra aqui, né? E hoje eu até deixei aquele até peguei umas coisas aqui para eu poder orar, né? Para eu poder melhorar a cada dia. Mas foi muito gostoso, hein? Biel, gostou de hoje aí? Com certeza, gente. Uma bênção. Boa. Então, galera, mais uma vez foi um prazer. E espero te encontrar na próxima. Valeu? Manda aí pra galera aí um podcast, pra pessoa da sua igreja. E vamos aí cada dia fortalecer essas famílias
para serem famílias fortes, para construir igrejas fortes, tá bom? Fiquem com Deus e valeu. Até a próxima.